amado, a sua palavra, Senhor, diz: bendizei, ó minha alma, o Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e todas as suas enfermidades. E nós cremos, Pai, nós acreditamos, Senhor, nós lembramos disso, Senhor, diariamente, Pai. E mais uma vez, Senhor, nós estamos aqui para bendizer ao Seu nome, Pai. Mais uma vez, Senhor, nós estamos aqui para agradecer por todas as curas, todas as vitórias, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Receba, Senhor, a adoração de cada um, Senhor, neste culto, Pai. Receba, Senhor, a adoração, o esforço de que cada um fez para chegar aqui, pois foi com prazer que viemos à casa do Senhor, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a cada dia a lembrar dessas suas palavras, Pai, para que assim nós possamos, Senhor, agradecer e agradecer, Pai, pois de nada nós somos merecedores, mas o Senhor não tem deixado faltar nada, Pai. O Senhor tem dado em abundância a nós, Pai, e nós somos gratos a Ti por isso, Senhor. Nós somos gratos a Ti por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. Pedimos, Senhor, aquele que precisa de uma cura hoje, que saia curado, Pai. Aquele que precisa de uma libertação, que saia leve, Senhor, pois o Senhor tem todo o poder desse universo. O Senhor pode dar tudo aquilo que necessitamos, Pai. Então ajude, Senhor, os nossos necessitados, Pai. É no nome do Senhor Jesus Cristo que te agradecemos, Senhor. Amém, Pai, amém. Uma boa tarde com Jesus, amém. É bom estar mais uma vez aqui, né, irmão Ronan? Boa tarde. Boa tarde, irmão velho. Sempre uma oportunidade de adorarmos a Deus e de ajustar o nosso espírito com a palavra. É verdade. E vir à casa do Senhor não pode ser uma rotina, né? Não pode ser rotina. A gente tem que fazer cada culto um marco na nossa vida. Cada culto você tem que vir e pegar aquilo que vai te ajudar para aquela semana, para aquele mês, aquilo que está te faltando. Porque quando você torna comum, aí você deixa escapar o que de mais precioso pode te ajudar, né? Quando se torna uma obrigação, né? Uma tradição, mas nós vemos a casa de Deus para nos fortalecer. O mundo ele te suja, contamina, mas a palavra, se a gente deixar, né, ela vai nos trabalhando e nos ajudando a limpar e a prosseguir. É verdade, você tem que acreditar, né? Ter fé que ela vai fazer isso na sua vida. E aí, irmão, a gente finaliza essa parte. Fé sem obras é o quê? Então, sem obras não. Fé sem obras é o quê? Morta. Então, tem muita fé, mas não age, não existe, né? Não é fé, eu acredito que eu vou conseguir essa meta aqui, esse objetivo aqui, mas não age, fica só no vou, e aí a vida passou. Aí não dá mais tempo, né? Acabou o tempo, você ainda acredita que vai conseguir, né? Só se pedir a Deus para nascer de novo. Deus me manda para a terra de novo, porque não deu tempo da primeira vez. Parece brincadeira, irmãos, mas é sério, né? Às vezes faz muitos projetos, muitas coisas, e o tempo passa, o ano passa, né? Já estamos na metade do ano, e se vai deixando para depois, a vida passou. Mas antes que a vida passe, vamos louvar a Deus. Quem virá aqui, irmão Tiago, irmão Eliseu, louvar a Deus com tudo que você pode, porque Ele merece. Boa tarde com Jesus. Vamos cantar Se Tu Me Almas, a Deus suplica, Ré maior, 305 do Inário. Vamos cantar esse hino. Se Tu Me Almas. Se tu minha alma a Deus suplica e não recebes, confiando fica em suas promessas.
Jesus de todos, teus males salva e te abençoa dos altos céus, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque vencendo Jesus virá. Terás em breve as dores findas no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque vencendo Jesus virá. Mi maior, 38. Deus olhando do céu para a terra não viu nenhum justo sequer. Deus olhando do céu para a terra não viu nenhum justo sequer. Até mesmo seus seguidores o abandonaram, perdendo a fé. Pois éramos levados juntos aos ídolos mudos de condenação. Deus viu nossa necessidade, de boa vontade estendeu-nos a mão. Deus é tão bom, pois abriu a porta para você passar. Deus é tão bom, pois abriu a porta para você passar. E a porta é Jesus, e a porta é Jesus. Vivíamos sempre caídos, perdidos por causa da transgressão. Jesus tirou-nos da rede, caindo a parede da separação. A mulher que adulterasse na lei de Moisés deveria ser morta. Levaram-na diante de Cristo neste mesmo ato, mas ele era a porta e ela passou. E ela passou. Deus é tão bom, pois abriu a porta para você passar. Deus é tão bom, pois abriu a porta para você passar. E a porta é Jesus, e a porta é Jesus. Amém. Como você então verá um milagre, a não ser que se torne um? Mombrana pergunta isso na mensagem: se Deus é conosco, então onde estão todos os milagres? Parágrafo 167. Como você então verá um milagre, a não ser que se torne um? Nasça. Um milagre da graça de Deus para pegar um incrédulo e enchê-lo com o Espírito Santo. Jesus disse: a menos que um homem nasça de novo, ele não pode nem mesmo ver o reino de Deus. Se você quiser ver um milagre, torne-se um.
Deixe Deus operar em você primeiro. Ele tem que fazer alguma revisão, colocar algumas lentes diferentes em seus olhos, porque você está cego, morto em pecado e transgressões, e espiritualmente cego, 2 vezes morto, certo? Deus tem que lhe dar vida, tocar em seus olhos para que você possa ver, realizar um milagre e fazer de você um milagre. E aí você pode ver o Deus operador de milagres. Esta é a primeira coisa. Amém. 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 Então, nesse mundo, irmão Roberto, onde muitas religiões, e mesmo dos que começaram na palavra, muitos desistiram, mas você está aqui. E você pode dizer, eu sou o milagre de Deus. amém, amém. Nós somos o milagre de Deus. Muitos mudaram, né, irmão Ronan? Muitos Isso. mudaram como se pregava a palavra de Deus, muitos tomaram outros rumos. Irmão Bruno fala exatamente nesse parágrafo que estamos lendo na mensagem, escolhendo uma noiva, das igrejas que estão se preocupando com estética. Exatamente. Né? Com aperfeiçoar o conhecimento, né? Teologia, falar bonito. E aí você começa a distanciar daquilo que Deus, né? É verdade. Hoje vamos continuar escolhendo a noiva, o estudo da mensagem, mas vamos querer ficar em pé, abrir a sua Bíblia em Salmo 128. Salmo 128. Eu vou ler um versículo e a igreja lê o outro com o irmão Robério. Diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Todos, pois comerá do trabalho das tuas mãos. Feliz serás e te irás bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E verás o filho de teus filhos, e a paz sobre Israel. Amém. Amém, amém. Pode se assentar. Nós paramos no parágrafo 153. Nos parágrafos anteriores, o irmão Brano fala exatamente disso. Das igrejas, dos grandes edifícios, né? Das igrejas se modernizando, preocupadas em ter uma estrutura bonita, né? E ele fala exatamente isso. E aqui no 153 ele continua, né, falando sobre isso. Vamos, Ronan. A igreja tem se tornado nestes dias, com sua realização, como todas as outras realizações feitas pelo homem, está se tornando científica. Estão tentando fazer uma igreja científica pela atração de pinturas e grandes torres. E é mesmo ruim que os pentecostais tenham entrado nessa rotina. Vocês estariam em melhores condições com um pandeiro na esquina e o Espírito de Deus em redor de vocês. Porém, vocês estão tentando se comparar com o resto deles, porque se denominaram, foi o que causou isto. Estão vendo? Igrejas estão tentando ser científicas. E o que isso traz? Às vezes, nas viagens que eu faço, Ronan, eu vejo que muitos pontos turísticos são igrejas, né? Você vai na França, vai na Itália, na Madrid, muitas pegam as principais atrações. Igrejas têm se tornado isso, pontos turísticos, né? Será que eles estão ali preocupados com o que as pessoas que estão indo ali estão preocupadas com a alma? Estão preocupados em buscar a melhorar espiritualmente? Não estão. Estão preocupados em ver uma igreja bonita, tirar uma foto, mostrar que foi ali, né? Isso é como a Bruna fala, as igrejas estão preocupadas em ser bonitas, né? Em beleza. O que nós estamos fazendo agora com a nossa igreja, nosso, né? Eu ouvi, falando de científico, eu ouvi uma entrevista na Rádio CBN, o comentarista ele dizendo que tem um grupo,
empresas muito ricas trabalhando para criar um Deus, né? Um Deus digital. Então deve ser um supercomputador onde ele vai responder ali, dar soluções para os seres humanos. Eu não sei até onde isso procede, mas a pessoa que falou é muito séria. Então em algum momento a gente vai ver isso aí. Se é que já não está vendo ali, né, no subliminar ali, as pessoas já buscando mais o conhecimento natural do que o próprio Deus. E o profeta alerta sobre isso. 1:5,4. E lembre-se, à medida que o homem conquista o progresso pela ciência, ele está matando a si mesmo a cada dia. Quando inventou a pólvora, olha o que ela fez. Quando inventou um automóvel, ele matou mais do que a pólvora. Agora ele conseguiu uma bomba de hidrogênio. O que será que vai fazer com isso? Certo? Cada invenção, às vezes a gente pensa é progresso e tal, mas vem as consequências, e a consequência é morte. Tanto é que hoje, assim, a gente vive muito melhor do que nossos pais, do que a geração anterior, mas as pessoas não estão felizes. Para dormir precisa de remédio, para levantar é a base de remédio, e para encontrar sentido na vida precisa de droga, de remédio. Então não resolve. Por quê? Porque por causa da tecnologia? Não, porque abandonou a Deus. E Deus nada preenche o lugar dele. Você pode ter todo o dinheiro, pode ter tudo, mas se você abandonar a Deus, vai ficar um vazio. Deus nada preenche o lugar dele. Nada, nada, nada. Então, e aí a humanidade perdeu a Deus, pensando que as outras coisas resolvem, não resolvem. Não quer dizer que não possa ter as outras coisas. Salomão fala assim: se você quer construir, quer aprender, quer edificar, é nesse mundo, porque o mundo vindouro já está tudo pronto. Mas não devemos perder a Deus, caso contrário, cai igual está a maioria, numa decepção total. Não é abandonar, isso que o irmão Ronan colocou, não é abandonar, adquirir um conhecimento, melhorar financeiramente, não é isso, né? Mas você saber que o principal, para o que é que você está na terra, qual que é o principal? É o dinheiro? Porque isso traz a depressão e as desgraças que a gente vê no mundo, né? 1:5. E assim é a igreja. É eu mesmo que leio? E assim é a igreja. À medida que tenta conquistar pela ciência, por esquemas feitos pelo homem, ela o está levando para mais longe de Deus e para a morte, mais do que estava no princípio. Isso mesmo. Não escolha sua igreja do mesmo modo que escolheu sua esposa. Está vendo? O que a ciência fez para ela foi uma maravilha. Porém, é melhor que você fique longe da sua igreja nisso. Ele fez pinturas, pois, e todas estas outras coisas. Escolha pelo caráter da sua palavra. Não pela maquiagem que coloquem, né? Pela aparência. Se alguém quiser comentar, por favor, fique à vontade para participar, tá bom? 1:5. Agora comparemos a noiva natural de hoje com a assim chamada igreja noiva de hoje. Compare com uma mulher que vai se casar hoje. Agora, veja só o que a ciência fez por ela. Ela sai, primeiro, de cabelo cortado, com um destes penteados a Jacqueline Kennedy. Veja, ou algo assim. E sabe o que a Bíblia disse? A Bíblia até mesmo dá ao homem, se ele quiser, direito de repudiá-la em divórcio, se ela fizer isso. No caso aqui, cortar o cabelo. Ela é uma mulher desonrada se cortar o cabelo. A Bíblia disse assim, correto? Você sabia disso? Sim. Eu prego demais na Califórnia para você não saber disso. Isso mesmo, sim. De que me aproveita? Elas o fazem de qualquer modo. Não se pode tomar o porco e mudar-lhe o nome, torná-lo um cordeiro. Note. Você vai me detestar depois disto, porém vai saber a verdade, está vendo? Olhe, vamos comparar isto. Só voltando no 1:5,7,
o profeta fala pela Bíblia, né? Se a mulher cortar o cabelo, o homem pode repudiar, pedir divórcio, porém ele não pode casar de novo, nesse caso. Então, só para pontuar isso aí. 1:5:9, olhe, vamos comparar isto. Aqui vem ela com um bocado de pintura, algo que ela não é, uma noiva moderna. Se lavasse seu rosto, ele fugiria dela, talvez, ou mataria de medo se tirasse toda aquela coisa dela. E assim está a igreja com um grande rosto pintado, um Max Factor teológico completo. Ambas têm um bonito rosto falso nelas, beleza feita pelo homem e não beleza feita por Deus, não muito caráter em nenhuma das duas. Veja como é que é, né, irmão Ana? Uma mulher maquiada consegue, de certa forma, mostrar uma beleza externa e enganar um homem que não esteja cheio do Espírito Santo, né? Da forma de que ele achar que o que ele está vendo é o que ele tem. Agora, se ela lavar o rosto, né? Agora, será que é assim que Deus trata com a igreja? Né? Será que essas maquiagens, palavras bonitas, pinturas, não que não, né? O pastor colocou domingo passado, não que não possa haver uma igreja bonita, não que não possa haver um pastor que vai, não é isso. Mas e o principal? É não ficar só nisso. Exatamente. Será que Deus só olha isso? Deus não olha só isso, né? 1:0. Note. Do mesmo modo que Satanás, o suficiente pelo qual enganar, compare a noiva moderna agora com ela. Usa shorts, usa pintura, corta o cabelo, usa roupas que parecem de homem, e escuta um pastor que lhe disse que isto estava bem. Ele é um enganador. Ele sofrerá por isto nas regiões além. Isso mesmo, fazendo isso para enganar, para ser algo que ela não é. Olha a responsabilidade, né? Isso, o profeta falando, né, dos pastores enganadores. O que acontece, irmãos? Os líderes aí fora perceberam o seguinte: as pessoas não aceitam ser corrigidas, né, a não ser a noiva, mas aceitam ser exploradas. Então, né, me dá o seu dinheiro e pode viver do jeito que você quer, porque isso aqui era costume antigo, eles falam que era costume. Então, e assim vai enganando todo mundo e todo mundo indo para o inferno. 1:61. É assim que a igreja faz. Obtém grandes títulos de doutorado em divindade, doutorado em filosofia, doutorado em leis. Assim você diz: nosso pastor é isto, aquilo e aquilo mais. Talvez não saiba mais sobre Deus do que um hotentote acerca de noite egípcia. Isso mesmo, correto? Alguma experiência teológica de seminário ali e não sabe absolutamente nada sobre Deus. Aqui o profeta fala, né? O pastor, ele é bom saber das coisas naturais, mas o pastor ele tem que conhecer de Deus e não da ciência natural, porque nós estamos indo para o céu. Ciência natural é para viver aqui, ter uma boa profissão, um bom trabalho, mas para ir para o céu tem que entender de Deus. E não tem outra forma a não ser lendo a palavra e joelho no chão, né? Perguntaram ao profeta: como que eu faço para ter o Espírito Santo, irmão Brana? Aí ele respondeu: leia a Bíblia e ore. Não tem outro jeito. 1:2. A igreja moderna e suas pinturas teológicas tem todas as suas mulheres com sua glória rapada por algum dos seus um pastor que elas têm, como uma Jezabel, se já houve uma. Cabelo cortado, shorts, pinturas, tudo armado num gosto teológico. É assim que a igreja se encontra, correto? Porém, seu caráter espiritual está longe de ser a construtora de lar que Jesus Cristo virá receber. Que situação, né, irmão Robério? O que você quer ser, né? Estava conversando com um amigo, irmão, ele falando da igreja dele, dos louvores, da música, né, da pregação, e nessa conversa perguntando como que era a mensagem, eu falando, explicando para ele e tudo mais. Aí ele pegou e falou: mas assim não vai ficar ninguém lá. Aí eu falei: nós não estamos preocupados com quantidade,
né? Exatamente. Aqueles que acreditam estão lá, né? É qualidade, né? Qualidade. 163. Se algum cristão se casasse com uma mulher assim, isto mostraria que ele caiu da graça. Você que está pensando em casar com uma pessoa fora da igreja, o que o profeta fala? Isso mostra que você caiu da graça. Seu gosto por Deus e seu gosto por um lar, de como um lar deveria ser, está longe. Quando escolhe uma mulher assim, aí você pode colocar um homem assim. Não, Senhor, ela sem dúvida não se enquadraria no gosto de um cristão. Seu caráter espiritual está no nível mais baixo, morta em beleza denominacional e concupiscência do mundo. É exatamente aí que a igreja se encontra hoje. Vendeu seu caráter dado pela palavra a Satanás, por uma religião científica feita pelo homem, quando ela tinha direito, como igreja de Deus, a permanecer com a palavra de Deus e ter o Espírito Santo operando em seu meio, soldando o corpo juntamente com a palavra e o amor de Deus. Ao invés disto, ela vendeu seu direito de primogenitura, como Esaú, e tomou uma denominação que a deixa fazer isto, qualquer coisa que queira, correto, só para ser popular, como sua mãe fez em Niceia, Roma, a palavra de Deus. É verdade. Aí pensando em nós, né, será que nós também não estamos ali trocando a nossa primogenitura por um conforto a mais, algo a mais? Fica a critério de cada um. 165, como isto entrou no nosso campo pentecostal. É uma pena, mas entrou. O profeta fala que a Igreja Assembleia de Deus, que representa os pentecostais ali do início, era a igreja mais próxima da mensagem. Eu não lembro qual é a mensagem que ele fala. Aí ele fala assim: os católicos levaram 2000 anos para chegar na perversão que está, e os pentecostais levarão menos de 100 anos. Não sei, acho que ele falou isso aí por volta de 1950. Aí hoje, se você vai nessas igrejas, em termos de comportamento, estão muito piores do que os católicos. Você até assusta, fala, meu Deus, é uma igreja mesmo aqui? O que é? Que situação chega quando abandonam a palavra. E o pior, nem percebe, né? E aí nós fazemos um autoexame. Às vezes coisa que você não fazia no passado e hoje você está aceitando. Será que você não está também afastando? Porque quando a pessoa afasta de Deus, ela entra no erro, mas ela não percebe. Acha que está tudo certo, tudo normal. Isso, irmão Ronan, a gente tem vários exemplos, até mesmo de igrejas que saíram da mensagem, que hoje estão em ismo. Começou tudo aos poucos. Tudo aos poucos. Questão de interpretação de se brincar de uma frase, né? Aos poucos, hoje você pega as igrejas, tem guitarra que o irmão Brana tanto condena, o espírito é totalmente diferente, você não é irreconhecível, é irreconhecível. E você que está assistindo, que participa desses ismos, cuidado, que às vezes, minha igreja tem bateria, está tudo certo, a gente fica animado, a gente se sente bem depois do culto. Isso aí é dopamina na carne, você começa a pular, é o que acontece no campo de futebol, em festas animadas, você começa a pular, o organismo produz dopamina e outros neurotransmissores que te deixa bem, tira da depressão, sai alegre, mas isso é alimento para a carne, né? Agora, nossa preocupação é o alimento para o espírito. É o espírito que garante vida eterna, não é a carne satisfeita. Porque a carne satisfeita, você vai num campo de futebol, vai pular, vai ter dopamina no corpo e outros neurotransmissores que o cérebro mesmo produz. Então, bateria, o profeta condenou isso. Templo de Deus é para adorar a Deus. Vai perdendo e nem percebe. Fala novamente, irmão. Quando tudo isso que está acontecendo com a igreja, com a mulher, com o homem, que nós não somos diferentes, quando nós caímos em transgressão, é falta de temor a Deus. Tudo isso é que faz esse desvario, que eles desandam na palavra, nos vestimentas, no calçado. Tudo isso é consequência da falta de temor
pela palavra e por Deus. Eu queria pegar um comentário de uma irmã para saber como que a mulher, irmã Tatiana, como que a mulher ela pode sozinha, porque a gente não tem que esperar Deus descer do céu. Muita gente espera que Deus desça do céu numa carruagem e mostre para a pessoa tudo, para ela poder acreditar. É que nem Tomé, né? Mas precisa esperar Deus descer na casa para avaliar como que a pessoa está se comportando, como que a mulher pode, aí serve para o homem também, se periciar, para saber se está saindo, se está na linha, se está seguindo a mensagem, ou se Satanás está ali, ele vai estar sempre rodeando ali, querendo pegar o cristão, né? E aos pouquinhos, esse é o problema, o Ronan colocou, aos pouquinhos que ele consegue. Como que uma cristã pode hoje se proteger, procurar se policiar nesse assunto? Primeiramente, tem que saber se a pessoa tem o Espírito Santo, né? Porque se não tiver, ela não vai ter esse senso de saber que ela está fora da palavra. E eu creio que é isso. E a Bíblia, né? Depende também da intimidade que ela tem com a palavra, que a palavra, o Espírito Santo vai, dentro da pessoa, vai colocar aquela condenação, né? Eu creio que é isso. A irmã falou algo importante, intimidade com a palavra. Né? E como adquirir intimidade com a palavra? Agora retorna o microfone. Como que você pega intimidade com a palavra? Ajuda a gente aí. Fizeram essa pergunta para o irmão Brana, né? Como posso me aprofundar no amor de Deus? Ele ensinou, lendo a Bíblia e orando. Palmas. Essa aí, né? Muito Lendo bem, a Bíblia, é Tatiana. verdade. Aí você tem a receita para saber, porque às vezes as pessoas pensam que quem está na igreja tem a obrigação de acertar. Nunca pode errar. A pessoa tem que ser. Não, somos humanos, né? A gente dá um passo errado às vezes, ir por um caminho que muitas vezes nosso coração não quer, mas a carne, estamos numa terra, estamos passíveis a falhas. Isso acontece com cada um. O pior erro, a pior fraqueza de um cristão é achar que não cai. É achar que é imune, que aquilo só acontece com a amiga do lado, com a irmã da outro. Normalmente esse cristão critica quando vê o erro em alguém. Esse é o pior erro, é achar que é imune. É a oportunidade que Satanás tem para pegar um cristão. Então é isso, criar intimidade com a palavra de Deus, né? Ler a Bíblia, a mensagem, e aí você pode perceber quando você tiver que alinhar, né? Realinhar os seus caminhos. 166. Note, é o 66? É. Note, só um minuto. Uma freira numa igreja católica. Essa mulher, para se tornar freira, e receber aquele último véu, ela está absolutamente rendida àquela igreja. Ela é alma, corpo e espírito, propriedade daquela igreja. Ela não tem mente própria. Ela não pode ter, quando recebe aquele último véu, nenhuma mente própria, nenhuma vontade própria. Veja que Satanás as faz sua falsificação como a verdadeira. 167. A verdadeira igreja de Cristo, a noiva, está tão rendida a Ele e à sua palavra prometida, que a própria mente que está em Cristo está em você. Que diferença? 168. E nós encontramos hoje que a igreja moderna, uma igreja do mundo moderno, que a igreja do mundo moderno e também a igreja espiritual estão ambas grávidas para dar à luz filhos. 169. Uma delas, um nascimento denominacional. Vai ser concebida um dia destes, no Concílio Mundial de Igrejas, o que produzirá o mundo ou o anticristo através de uma denominação. Essa é exatamente a verdade. Eu talvez não viva para ver isto, creio que viverei. Porém, vocês jovens, lembre-se de que ouviram um ministro dizer isso, dará finalmente nisso, e essa é a marca da besta. Quando ela
quando ela forma esse concílio mundial de igrejas, ela dará à luz seu filho, o anticristo. Agora o irmão Brana vai falar da outra, né? A outra está grávida da palavra de Deus e produzirá o corpo completo de Jesus Cristo, que é a noiva. O corpo de Cristo não está completo ainda. Quantos sabiam disso? O homem e a mulher são um, e Cristo é um corpo, a palavra. A noiva terá de ser o restante desse corpo, e os dois juntos formam o corpo novamente, como Adão foi no princípio. O homem e sua esposa são um. Agora ela, a verdadeira noiva, tão rendida a ele, que não usa nenhuma mente própria. Sua mente, naturalmente, é a sua vontade, e sua vontade é a sua palavra. Aleluia. Amém. Ele fala, né? Não usa sua mente própria. Então não usa seus pensamentos, suas doutrinas, suas regras. Tudo é dele. Um dia desses, né, Rona? É verdade. Um dia desses será um corpo. Amém. 1:7:1. Agora veja a assim chamada noiva escolhida pelo homem, e compare a espiritual com a natural de hoje, uma moderna Jezabel enfeitiçada por seu Acabe. Beleza de Max Factor, tudo mais. Olha a igreja da mesma maneira, porém uma prostituta para com a palavra do Deus vivo. Grandes denominações, grandes edifícios, muito dinheiro, grandes salários, tudo rendido. Homens de pé no púlpito, endossando que isso está bem, e os deixam passar impunes com isto. Só engano, isso é tudo. Verdadeiramente uma era da igreja de Laodiceia cega. Exatamente o que a Bíblia disse que seria. Disse: rica sou, estou assentada como rainha, de nada tenho falta. E não sabes que és pobre, miserável, cega, desgraçada, nua, e não o sabes. Se isso não é assim, diz o Senhor, Apocalipse 3, então nunca o li. É isso que ela é e não o sabe. Pense nisso. Né? Você fala com os pecadores, mas eles dizem que está tudo certo, está tudo bem. Estão no erro, mas não sabem. Muitos acham que a salvação é barata, né? Qualquer um vai ser salvo, Deus não é mau, né? Por que todo mundo vai para o inferno, né? O senhor colocou bem, né? Tá esse argumento aí no mundo. Não, Deus não é mau, né? Mandar todo mundo para o inferno. Que Deus é esse? Né? Que Deus é esse? Deus não é mau, mas Ele é justo. Ele cumpre a lei que Ele mesmo criou. Então, se não comportamos como está escrito, vamos para o inferno, vamos perecer e vamos sofrer, porque Deus é justo. Deus não manda ninguém para o lado de fogo sem ter julgado aquela pessoa pela palavra. Verdade. Então, o que acontece? Dada a oportunidade. Tiago, ele fala assim, que segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fomos como premissas de suas criaturas, né? Então, ele nos gerou pela palavra. Então, nós somos gerados palavra porque nós somos eleitos, né? Ele chega a dizer que não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, né? Através da palavra de Deus, que nos traz vida eterna, né? Pedro disse isso. Então, assim, só uma colocação, porque às vezes nós confundimos o que o profeta colocou nesse sentido, né? Quando ele fala que o senhor está lendo de Isabel, né? Ele fala de uma incredulidade, né? Que a noiva, só por ela aceitar a mensagem do profeta, ela não tem, né? E só ressaltando, irmão, nós temos que entender assim, que fraqueza todos nós teremos, porque senão, se a gente fosse perfeito, Jesus não precisava ter morrido por nós, né? Só que nós não podemos misturar fraqueza com incredulidade. Tem gente que é incrédulo, a Bíblia manda e ele não faz, e insiste no erro, né? Quando a Bíblia fala que isso vai te levar para o inferno.
adultério, uma série de coisas. Tem gente que não se arrepende, porque eu creio no arrependimento de alma, de lágrimas, né? Que foi o que aconteceu com aquela mulher que tinha 5 maridos, e tanto Maria Madalena, que arrependeram, né? Agora, a Bíblia fala que uma vez tendo conhecido, é melhor que não tivesse, né? Por que que a Bíblia fala assim? Porque fraqueza é aquilo que nós, como humanos, muitas vezes não damos conta, mas que o Espírito Santo em nós nos cobra com muita veemência. Fala, você desperta, eu creio que o irmão tem isso, eu tenho, todos aqui têm. É aquela coisa assim, não, o Espírito Santo vem e te mostra, poxa, eu estou errado, eu preciso consertar, né? Nós não podemos misturar fraqueza com incredulidade, né? Nós não somos incrédulos. Tem coisa que a Bíblia diz que nós não temos que fazer e nós lutamos para não fazer. Por quê? Porque nós seremos julgados pela palavra. É a palavra. Senão, irmão Ronan, o senhor desculpa colocar isso, senão a gente cai numa situação igual à denominação, que acha que não tem que ter compromisso com a Bíblia, que não tem que ter compromisso com o Evangelho, que pode viver uma vida de qualquer jeito. E não é assim. A Bíblia está aí para nos julgar, para nós não chegarmos na porta de luz que o profeta fala e ser reprovado, que é no julgamento, né? Então, é só para acrescentar, né? Muito bom. Irmão Brana coloca, né, que o Espírito Santo é um passarinho, né, que está perto de você ali, né? O sino, uma mensagem seja, ele fala do sino, né? Muito disso. Ele está apitando, mas ele não faz por você. Ele está ali te avisando, né? Então, ou seja, se você não der a dar atenção para aquilo que Deus está te avisando, né, você vai ter um preço. Vai ter um preço por isso. Tudo que você precisa está sendo ensinado, está na palavra, né? E você e essa linha divisória, ela é tênue. Você vai deixando para depois, depois você não tem mais força. E aí entra na misericórdia de Deus, né? 172. Se você dissesse a um homem ou a uma mulher na rua que estivessem completamente nus e lhe dissesse que estavam nus, e eles dissessem, cuide da sua vida. Ora, há uma deficiência mental ali em algum lugar. Há algo que falhou na mente deles. Está falhando na mente muita gente aí pelo mundo, né? 173. E quando se pode ler a palavra de Deus, como as pessoas deviam fazer, e este batismo do Espírito Santo que temos hoje, e as pessoas, ora, elas olham para você como se você estivesse louco. Você lhes diz, vocês têm, que elas têm de nascer de novo, que elas têm de crer na Bíblia. Dizem, isso foi uma fábula judaica para anos atrás. Nossa igreja tem o caminho. Desgraçados, miseráveis, cegos, nus, e nem mesmo o sabem. E a Bíblia disse que essa é a condição em que se meteram. Como poderia um verdadeiro profeta falhar em ver isso? Eu não sei. 175. Arrastando-se direto para dentro de todas as nossas igrejas, por toda parte, veja só isto. Apenas na tendência moderna, a velha prostituta e filhas de Apocalipse 17, dando às pessoas pobres, cegas e miseráveis sua doutrina de teologia contrária à palavra de Deus. E nela se acharam as almas de escravos e homens e mulheres de toda parte, ao invés de atrair o povo. Cristo vindica a sua palavra, o que atrai o povo. Ele não atrai o povo em igrejas que são atraídas por grandes denominações e grandes feitos, e grandes alvoroços e coisas extravagantes. Porém, a palavra de Deus atrai a noiva de Cristo. Aí vem a pergunta, é para todos? Não é, né? Felizmente. Agora aqui tem um ponto, irmão. Porém a palavra de Deus atrai a noiva de Cristo. Agora, se você quer atrair o mundo, né, como que eu quero atrair o mundo? Se eu tenho um mercado e quero vender, vou vender alguma coisa, aí sim, o mundo se atrai pela aparência, né, infelizmente.
pelo, né, o bom cuidado, pelo que aparenta ser bonito. Então isso atrai o mundo. Então depende do propósito. Se você espiritualizar, eu vou tocar meu negócio aqui de qualquer jeito, porque eu sou bom, eu tenho um bom caráter, mas tudo sujo, tudo bagunçado, não entrega na hora, cumpre, não cumpre, aí o seu negócio pode fracassar, né? Porque o que atrai o homem natural é a aparência, né? Nós não podemos abrir mão, devemos entender para ter o equilíbrio. Deus atrai pelo caráter, agora o natural se atrai pelo que vê. É 176? 77. 177. Agora note, é interessante notar como a igreja tenta atrair a atenção do povo por finas becas e corais vestidos, e mulheres de cabelo curto e rosto pintado, e acham e cantava como um anjo, mentem como um demônio, andam a noite toda por aí, como a bailes, como se não fosse nada. E é por isso que pensam, está tudo bem, isso é bonito. Porém, veja, isso é falsificado, isso não é a palavra de Deus. Então as igrejas querem lotar, ter muita gente, elas aprenderam isso, né? Investem no natural, grandes templos, grandes argumentos. Então atrai o mundano. Agora nós somos atraídos pela palavra. Aleluia! 178. Enquanto a verdadeira noiva atrai a atenção de Deus por guardar a sua palavra. Agora note, agora notemos Cristo. 179. Você diz, bem agora, espere um minuto. E esta beleza de que o irmão está falando? A Bíblia disse em Isaías 53, versículo 2, que quando Jesus veio, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Está certo? A congregação diz amém. Nenhuma beleza víamos. Se ele tivesse vindo na beleza mundana, como Satanás está hoje, o povo teria se aglomerado em torno dele e o aceitado da maneira que aceitaram a igreja hoje. Eles teriam crido nele, recebido como receberam Satanás hoje. Certamente que teriam, porém ele não vem nesse tipo de beleza, mas vem sempre na beleza do caráter. Ali, Cristo não foi um homem bonito, grande, forte e vigoroso. Deus não escolhe esse tipo. Eu me lembro que certa vez um profeta foi para escolher um rei, para fazer rei ao filho de Jessé, para tomar o lugar de outro rei, Saul. E assim Jessé lhe trouxe seu filho grande e fino. Ele disse, a coroa ficará bem em sua cabeça. Lembrando, né, irmão Ronan? Deus não escolhe esse tipo, mas na verdade, é exatamente isso que o profeta está falando. Não é pecado ser bonito, né? Isso. Não é pecado ser alto, forte. Se você é assim, você também é um filho de Deus. Tá? O que o irmão Brana fala é que Deus não escolhe por essas características, como os filhos de Jessé ali. Ele vai um pouco mais. Vai um pouco além. Ele vai olhar o caráter. Não é, irmão Magno? Ele vai olhar o caráter. O profeta foi derramar o azeite sobre ele, disse, Deus o rejeitou. E ele rejeitou cada um deles, até que chegou a um sujeito pequeno, de ombros caídos e aparência ruiva, e ele derramou o azeite sobre ele e disse, Deus o escolheu. Está vendo? Nós escolhemos pela vista. Deus escolhe pelo caráter. Trazendo para os nossos dias, né? Por exemplo, vamos imaginar que Deus fosse escolher uma igreja. Então ali, vão apresentar ali a catedral no centro de Brasília, bonita. Vamos derramar a palavra, ver se bate. Aí não bate, porque não batiza em nome de Jesus Cristo. Não tem a Santa Ceia como é, então o profeta ia falar, ainda não é essa, né? Vamos na outra, a igreja da baleia, é grande, também não bate, porque não aceita o batismo, não aceitaram o profeta, mas vai lá para o Pedregal, lá distante, né? Aceita o batismo em nome de Jesus Cristo, aceitou a Santa Ceia, aceitou o profeta da hora, Deus aprovou o Pedregal, né? Amém. 183, caráter.
Nunca houve um caráter como Jesus Cristo. Ele vive em você e o manifesta. Nós vemos que é verdade. Não é a beleza mundana dele que atrai sua noiva. É o caráter dele, o caráter da igreja que Jesus procura. Não onde estão grandes edifícios, onde estão grandes denominações, onde está grande números de membros. Ele prometeu se reunir onde quer que 2 ou 3 estejam reunidos. Exatamente. Aí é onde o verdadeiro crente repousa suas esperanças. É sobre essa palavra de Deus sendo vindicada em verdade. O que é? Escolhe pela sua palavra, não um grupo amante do mundo. Eles detestam isso. 184. Não é de admirar que ela esteja divorciada dele, porque perdeu a revelação dele e não a tem. Ele não se interessa por ela, pela maneira que ela age e faz, e quando desta bobagem mudana tem. 185. Ele está procurando o caráter dela, o caráter de Cristo. Agora, só um momento agora, é isto. Ele escolhe uma noiva para refletir o seu caráter, o que as igrejas modernas de hoje certamente falham em seguir seu programa aqui, em 1 milhão de milhas, porque negam que isto seja a verdade, assim como poderia ser. Agora, ele está esperando pelo dia em que essa noiva esteja formada. Hebreus 13, 8, exatamente como isto era, como ele foi, tem de ser a mesma carne dele, mesmos ossos, mesmo espírito, tudo o mesmo, exatamente construída, e esses dois então se tornam um. Até que a igreja se torne isso, eles não são um. O caráter dele, a palavra para esta era, tem de ser moldado. Ela tem de ser moldada como ele é. Irmão Ronan, eu costumo perguntar sempre para as pessoas quando entram falar sobre a modernidade da igreja, que as coisas, né? Eu pergunto para elas, existe a versão 2.0 da Bíblia? Né? A Bíblia mudou? Existe uma outra Bíblia? Jesus voltou novamente, pregou outro evangelho, outra coisa. Por que a igreja que antigamente era não é mais? Por que elas mudaram? De onde elas estão tirando isso? Se é a mesma Bíblia. Onde elas estão tirando justificativa para isso? Né? Então não tem isso. 188. É isso mesmo? 188? Acho que é 186. 186. Isso. Agora, encerrando, eu quero dizer a razão por que disse essas coisas. Irei encerrar. A outra noite, por volta das 3 horas da manhã, eu fui despertado. Vamos encerrar, né? Encerrar. Alguém tem algum comentário? Né? Sempre vai ajudar, sempre aberto. Né, irmão Roberto? A gente pode forçar alguém espontaneamente? Espontaneamente. Nós não vamos fazer isso, não. Mas é bom, né, a sua participação como noivo de Cristo. Ô Magno, dá um comentário sobre... A Brana falou hoje muito sobre a postura da igreja, né? Isso reflete a postura da noiva, né? E também isso reflete no casamento, né? Muitos maridos estão querendo uma mulher como a noiva de Cristo, mas eles estão se portando como Cristo, né? Eles estão exigindo que a mulher seja a modelo da igreja, né, do que é pregado. Mas eles estão muita gente quer uma Sara, mas estão sendo Abraão, né? A palavra é para todos. E o profeta falou tanto da igreja e podemos trazer também para o casamento. Foi muito bom. Dá um resumo para a gente aí. Amém, irmão Roberto. Roberto, a gente tem que ter consciência primeiro quem é essa igreja. Eu sou essa igreja, né? Nós somos essa igreja. E temos que, como o senhor falou, vamos tomar um lado natural, né? Marido e mulher.
Às vezes a gente quer cobrar que a mulher seja uma Sara, mas eu estou sendo Abraão, eu estou fazendo o que Abraão fez, né? Se você está sendo como Abraão, e aí tudo bem, não tem o que cobrar. Lutando para ser como Abraão, como Monsanto falou, o Abraão não era perfeito, o Abraão chegou até a mentir, né? Mas o Abraão cria, né, Monsanto? O Abraão cria. E nós, irmãos, temos que trazer essa consciência de igreja para nós. Esse caráter, eu não vou chegar lá sem caráter. Então eu preciso me moldar. Isso fala do natural, agora estou mandando para Cristo. Não adianta, irmão Ronan, irmão Roberto, nós enganar Cristo. A melhor coisa que eu tenho que fazer é vir nesse altar e falar: Deus, eu estou com esse mal, e a tua palavra condena esse mal, e eu não aceito esse mal em mim, porque a tua palavra é maior. Quando Deus vê você, essa sinceridade dentro da sua alma, Deus tira aquele mal. Agora, quando eu quero acobertar aquele mal, não adianta. Eu sempre tenho conversado com minhas filhas lá em casa. 2 pessoas nós não podemos enganar jamais. Essa sou eu que estou praticando o ato que é errado, e a outra é aquele que um dia eu vou ter que ficar de frente a ele. Não é melhor nós chegar aqui e falar: Deus, eu creio na tua palavra, ela é maior do que eu. Só que eu estou fazendo isso que desagrada a tua palavra. Isso vai ter um resultado ruim. Deus, por favor, tira isso de mim. Ah, Deus com a sua bondade, Ele vai lá e tira. Agora, se eu for lá ficando mentindo, irmão, né? Deus quer ver isso em nós, irmão. Deus quer ver aquele publicando em nós, mesmo tendo nossas fraquezas. Mas Ele quer ver que nós amamos, que a palavra dEle está acima de todos os meus pensamentos, toda a minha bondade. Mas a palavra dele, se nós, hoje no período da manhã, 8 horas, o irmão Moisés trouxe um trabalho maravilhoso lá, e nós falando. Já pensou em relação a casamento? Como que você vai casar com uma pessoa que não é da palavra, que não está na palavra? Aí o irmão Brana fala lá em Esteja certo de Deus, parágrafo 6. Acabe fez essa coisa benigna? Foi benigno? É assim que falou? Fala lá? Acabe fez essa coisa maligna. Então, gente, como que eu posso ser abençoado começando a coisa maligna? Não vai ter resultado. Então, a melhor coisa é nós olhar para a palavra. A palavra é maior. Se eu estou fazendo algo que fere ela, Deus, me ajude. Me ajude a vencer isso. Essa é a maneira que nós, como igreja, o Magno como igreja, isso é individual. Robério, Ronan e o Magno como igreja. Eu sei o que eu faço, deixo de fazer no meu dia a dia. E eu preciso estar sempre colocando a palavra para nós ser ajudados por Deus. É mais fácil a gente vencer, né, irmão? Deus abençoe. É verdade. Sinceridade, né? Sermos sinceros conosco mesmo. Amém. Quantos foram abençoados? Amém. Irmão Santos, ora finalizando, por favor. Senhor Deus, o certo é que todos nós precisamos do Senhor, Pai. O irmão Magno disse: a grandeza de um homem, Pai, é reconhecer a sua debilidade. O Senhor não quer homens perfeitos, Pai. O Senhor quer homens sinceros, rendidos a Ti, Pai. Jovens sinceros, rendidos a Ti, Pai. Declarando que sem Ti, Pai, nós somos um fracasso. Senhor Deus, o maior reconhecimento, Pai, de um ser humano, é ele chegar a uma condição que ele diz assim: Pai, eu dependo do Senhor. Eu dependo do Senhor, Deus. O resumo é isso. Que o Senhor possa continuar abençoando o irmão Ronan, o irmão Robério, que eles possam estar cada dia mais ungidos, Pai, com a presença do Teu Espírito Santo, que é o que mais importa, Pai, porque quem fala aqui é o Teu Espírito, para ajudar esses jovens, nós pais, esta igreja em geral, Pai. Obrigado por essa tarde tão maravilhosa, onde a presença do Teu Espírito Santo foi tão presente para nos ajudar, Senhor. Em nome